Dados da 10ª edição do Atlas do Diabetes, divulgado pela Federação Internacional de Diabetes, mostram que 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos de idade têm diabetes no mundo, alta de 16% em 2 anos. Para falar do assunto, eu converso com a médica endocrinologista Natália Jatene. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos que assistem ao telejornal. Eu queria começar te perguntando qual é o tipo mais comum de diabetes, né? A gente sabe que são 4 tipos, quais são eles e qual o mais comum? Então, na verdade, nós temos até mais de 4 tipos de diabetes, porém o mais comum deles, que atinge 90% da população com diabetes, é o diabetes tipo 2. Nós temos também o diabetes tipo 1, nós temos o diabetes gestacional, aquele que ocorre durante a gestação, e temos também alguns outros tipos de diabetes, como diabetes tipo MOD, diabetes tipo 1 do adulto. Então, hoje a gente já tem uma classificação com mais tipos de diabetes, além dos 4 tipos principais, que são esses que eu falei. E desses todos os tipos, qual é o mais grave? Então, na verdade, nós não temos um tipo de diabetes mais grave. Todos os diabetes merecem a mesma atenção. A diferença que nós temos é em relação, geralmente, à fisiopatologia, como eles ocorrem e ao seu tratamento. E quais são os sintomas e o que a gente deve ficar atento e como fazer esse diagnóstico? Então, é importante dizer que o diabetes tipo 2, que é o mais comum, ele costuma ser assintomático, ou que a gente diz de oligossintomático, com poucos sintomas. Então, a pessoa pode ficar vários anos já com a alteração da glicemia, sem nenhum sintoma. Os mais comuns costumam ser sede excessiva, diurese excessiva, fazer muito xixi, emagrecimento, perder peso, uma visão turva, fraqueza. Esses costumam ser os principais sintomas. E a gente observou nesses últimos 2 anos, né, inclusive de acordo com as informações do Atlas da Diabetes, um aumento no mundo de 16%, mas esse aumento foi aqui no Brasil também. Aqui esse aumento está relacionado? É a pandemia, o comportamento mudou? Então, nós tivemos um aumento dos casos de diabetes com a pandemia, mas o principal fator de risco para o diabetes tipo 2, que é o mais comum, é a obesidade. O estilo de vida atual, mais sedentário, com grande oferta de alimentos, as más escolhas alimentares por alimentos industrializados, ultraprocessados e o sedentarismo são os principais fatores de risco. E isso leva à obesidade e, consequentemente, ao diabetes tipo 2. Então a gente tem que ficar com mais cuidado com o açúcar, comer açúcar em demasia ou qualquer coisa em demasia pode gerar diabetes? Exatamente. Na verdade, a gente não tem um único alimento vilão, né? O açúcar é um ingrediente que está em grande concentração nos alimentos industrializados. E tudo que gera excesso pode levar também ao excesso de peso, né? Qualquer alimento ingerido de forma excessiva, descontrolada, pode levar ao aumento de peso, que leva à obesidade e predispõe ao diabetes. Existe cura para diabetes e qual é o tratamento indicado? Então, nós ainda não temos cura para o diabetes. O que a gente sabe é que nos pacientes com obesidade e um diabetes tipo 2 recém-diagnosticados, ou ainda no pré-diabetes, quando esse paciente perde peso, emagrece, ele muitas vezes consegue fazer esse diabetes entrar em remissão, ou seja, a glicemia se manter controlada. Mas na maioria dos casos de diabetes tipo 2, nós necessitamos de tratamento com medicamentos, mudança do estilo de vida, uma alimentação adequada e a prática de exercício físico. Isso vale para qualquer tipo de diabetes, sejam os diabetes onde a gente vai conseguir tratar com medicações orais, ou no diabetes onde nós já temos uma queda da produção de insulina com o uso da insulina. E existe diferença, né, na diabetes entre mulheres e homens no tratamento e sintomas? Não, na verdade, nós não temos diferença entre homens e mulheres. As mulheres só têm que ficar mais atentas, principalmente no período gestacional, porque o excesso de peso e, às vezes, a própria gestação podem levar a uma chance maior de diabetes gestacional.